Atestado médico, a salvação dos funcionários e o terror das empresas. Eu sou Vinícius Calesco, nós estamos no YouTube e no Instagram, falando sobre mercado de trabalho, comportamento profissional e carreira. Pessoal, vamos lá. Por que eu falo que o atestado médico é a salvação do funcionário? Porque, legalmente, é uma forma dele se ausentar no trabalho e não ser punido por isso. Então, não há desconto em folha, né, quando ele apresenta o atestado. E aí existem algumas regras, né, que a gente não vai entrar nas regras, mas de maneira geral, atestado médico, odontológico e para acompanhante, para filho até 6 anos, uma vez por ano. É isso, tá? Atestado de comparecimento não funciona, de exames clínicos não serve também, enfim, mas aí são regras mais técnicas que a gente não vai entrar. A gente vai entrar na questão comportamental, tá? Então, a salvação do funcionário é isso, né? Se ele existe algum problema de saúde e tal, ele vai ao médico, ele precisa se ausentar aí 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e aí ele tem um atestado para respaldá-lo desses descontos que não haverão, tá? Já para a empresa é um terror. Por quê? Porque quando o funcionário ele apresenta um atestado, existe a questão monetária, né? Que a empresa vai pagar para esse funcionário, né? E também tem umas questões que não vem ao caso, mas depende do tempo, né? Passa para a questão do INSS, enfim, mas de qualquer forma, vamos pegar aí 1 semana de atestado. A empresa tem que pagar para esse funcionário, essa 1 semana que ele está afastado, e pagar para outra pessoa cobrir esse funcionário. Então, são 2 pagamentos, né? Geralmente não pode deixar, dependendo da empresa, uma empresa pequena, não tem como deixar sem. Né? Uma empresa muito grande faz remanejamento e tal, mas uma empresa pequena não tem como. Então, tem que colocar outra pessoa no lugar. Tá? E fora isso, tem a questão do trabalho de tentar encontrar outra pessoa que consiga fazer o mesmo trabalho, né? Então tem essa outra dificuldade. Então para a empresa é muito penoso isso. Bom, enfim, esse é a base. Aí onde nós entramos nas questões, até que ponto o atestado ele é utilizado de forma correta e de forma não muito justa, ok? E nós vemos isso no mercado de trabalho, não é incomum, é muito comum e não é bom para nenhum dos lados, nem profissional, nem empresa, né? O que acontece? O atestado, ele precisa ser utilizado em casos de saúde, isso é óbvio, isso é óbvio. Só que o que acontece? Alguns profissionais acabam utilizando do atestado para simplesmente faltar na empresa, não ir trabalhar. Aí você pode falar assim, não, Calesco, você tá enganado. Não estou enganado, não. Vou rapidamente, olha a história do atestado. A funcionária, ela entrava às 7 horas da manhã na empresa. Ela me mandou mensagem 5 para 7 da manhã dizendo que havia caído de moto e não iria trabalhar. Eu falei, meu Deus, né? No primeiro momento, a função que ela tinha a gente conseguia resolver, mas a minha preocupação então era se acidentou, né? Tipo, caiu de moto, tá feio, machucado, indo pro hospital. Aí eu perguntei, falei, nossa, mas você tá bem? Ela, tô bem machucada, tal, mas eu tô bem. Vou te mandar umas fotos. E me mandou fotos. Eu vi as fotos, realmente machucou muito, perna, braço. Só que eu olhei a imagem e eu vi que em volta dos machucados, dos ralados bem grandes assim, já tava uma casquinha, né? E o machucado em si tava saindo aquele líquido, aquela aguinha, não sei o nome do lá. Mas em volta eu tava com casca, assim, uma casquinha, assim. Eu mandei e falei, uai, mas parece que tô machucado, já tá cicatrizando. Quando você caiu de moto? Sábado, depois do almoço. Eu falei, meu Deus do céu, cara. A pessoa, e eu sempre sabia quem era, né? A pessoa caiu de moto no sábado, na hora do almoço. Ela passou sábado o dia inteiro com dor, machucada. Passou de sábado para domingo à noite com dor. Domingo o dia inteiro com dor. De domingo para segunda com dor. Ela deixou para ir no hospital, faltando 5 minutos para entrar para bater o ponto, para entrar no trabalho. Aí você vai falar para mim que isso é normal. Não, isso não é normal. Ainda mais eu conheço, já vi um histórico de atestado. Aí a pessoa pegou um atestado de 5 dias, ou seja, daquela semana ela não trabalhou. A pessoa ela ficou 2 dias inteiros e 2 madrugadas com dor, que é nítido, porque eram machucados grandes, só para esperar segunda-feira para ir no médico para pegar o atestado. Assim, não é, ela realmente ela tentou talvez esperar para ver se melhorava. Não, eu conhecia e não foi assim não, ela esperou mesmo. Então olha o nível que nós chegamos, né? Isso aí é um nível de mediocridade, assim, absurdo. Já tivemos, assim, já vi atestado
A pessoa dá atestado aí de 10 dias e no meio da semana eu recebo um vídeo da pessoa no show de pagode. Né? Então, para trabalhar, estamos de atestado, mas para ir no show de pagode, não. Então, e isso pode gerar, existem poucas coisas assim, que geram justa causa, bem poucas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado. E talvez as duas assim principais é furto, né, comprovado, a empresa tem que comprovar que o funcionário furtou, e o outro atestado falso, né? Também já vi atestado falso, né? A gente tem todas as secretarias de saúde, elas têm um setor que elas fazem a comprovação do atestado. Então, se a empresa recebe o atestado e ela duvida daquele atestado, não está acreditando muito, tem uma certa dúvida, ela pode enviar para esse setor e o setor vai comprovar a veracidade do atestado. E há um tempo atrás, eu recebi um atestado com a data rasurada. Eu falei, médico não rasura atestado. O médico, quando ele erra ali, ele rasga e faz outro. Mandei o atestado e, de fato, veio o retorno de que o médico que fez o atestado não reconhecia a veracidade daquele atestado. E isso dá justa causa, e independente da condição da pessoa. Se for, por exemplo, uma funcionária que esteja grávida, que tem estabilidade, se ela apresentar um atestado falso, dá justa causa. Pode ser que tenha um advogado que vai dizer que não, mas dá sim. Quando se quebra a confiança, nesse caso, por exemplo, né, de um atestado falso, qualquer estabilidade, não existe o que garanta, faça a garantia do emprego. Pode processar depois? Pode e provavelmente vai, mas é difícil ganhar. Né? Então, assim, pessoal, o atestado é um direito do colaborador, do funcionário, está previsto em lei, não existe limite de atestado, então pode dar quantos atestados quiserem. A empresa, ela, por mais que seja desconfortável um funcionário dar um atestado, porque vai ter todo esse trabalho de ir atrás de outro funcionário para suprir aquela falta, vai às vezes atrapalhar alguma produção e vai onerar isso mais um pouco, porque isso é um custo, mas tem que aceitar, porque é um direito e é assim que funciona. Agora a gente tem que saber usar, né, desse direito para não criar atritos dentro da empresa. Então, por mais que seja um direito, a empresa ela acaba identificando quando está usando-se da maldade. Né? Ou seja, às vezes quero ser demitido, não quero pedir as contas, quero ser demitido. Aí a pessoa fica dando atestado. Dois pontos. Você vai ter empresas que não admitem isso, então, quando percebe que está começando a dar muito atestado, manda embora, que é justamente o que o funcionário queria, então ok, ficou tudo certo. O funcionário foi demitido, fez o que ele conseguiu o que ele queria, a empresa mandou embora, de certa forma conseguiu o que ela queria, porque ela estava insatisfeita também com esse funcionário e ficou todo mundo feliz. Agora você vai ter empresas também que bate o pé e fala que ninguém é mandado embora, que a gente não demite ninguém. Aí vai ficar aquela briga, o funcionário dá um atestado, a empresa identifica que o atestado daquele indivíduo que deu atestado foi o pagode, aí quando ele volta, a empresa dá mais funções, sobrecarrega o cara, sem extrapolar das suas atividades, e vai criando aquele clima quase insuportável, né? E aí fica difícil. Então, pessoal, o atestado, por mais que seja uma coisa muito simples, né, e um direito, ele pode ser usado, né, para criar um atrito dentro da empresa de forma errada, né, e aí vai trazer problemas, como ele pode ser usado de forma correta, como de fato existe o direito, assim como existem os funcionários que, por exemplo, trabalham à tarde e noite, né? Eu conheço vários, trabalham à tarde e noite, quando precisam marcar uma consulta, marcam de manhã, para não atrapalhar o horário de trabalho ali, as suas tarefas. Então isso também é visto pela empresa, tudo é visto, né? Tudo é avaliado, tudo é analisado, tudo é pensado dentro da empresa, por mais, às vezes a gente acha que ninguém está olhando, está todo mundo olhando, está todo mundo sabendo, todo mundo vendo o que está acontecendo, tá? O seu coleguinha do lado está vendo isso, está vendo como a empresa age com você, o seu líder está vendo isso, o líder do seu líder está vendo isso, então o RH principalmente está vendo, porque ele que está fazendo os pagamentos de folhas e tudo mais, então é um direito, mas saber usar desse direito para a gente, ao invés de conseguir benefícios dentro da empresa, crescer profissionalmente, a gente acabar criando aí um impedimento de crescimento e desenvolvimento. Ok, pessoal? Direitos adquiridos, beleza, parabéns, mas saber usá-los com moderação, também com, sei lá, com profissionalismo, né, mesmo, também é um dever nosso. Ok? Até mais, pessoal!